tarde a todos e aqui agradecer estas palavras tão simpáticas que me antecederam, e eu se calhar vou tirar isto daqui para poder estar aqui assim mais à vontade e poder circular. Armilar vem de esfera armilar, que como sabem é um instrumento de observação astronómico muito antigo. As primeiras referências datam de há mais de 2000 anos. Não, está ótimo, está ótimo. Dá para tirarmos aqui este sabe aqui. Mais de 2000 anos. E foi extensivamente usado pelos nossos navegadores no século XIV e XV. Está na base do sextante e é o maior símbolo da bandeira portuguesa. Está no centro da bandeira portuguesa. Reparem, como nós temos muitos investimentos fora de Portugal e muitos investidores estrangeiros que co-investem connosco nestas empresas cá e fora, o nome acaba por sempre dar aqui assim a oportunidade de uma conversa sobre a nossa história, o que nos fica sempre muito bem. Além disso, a Armilar tem, como foi referido, 26 anos de atividade. Nós hoje em dia somos 18 pessoas, já angariámos mais de 400 milhões de euros de investimento e já vamos ver daqui a bocadinho no final o que é que lhe fizemos, mas investimos em vários países. Em determinada altura tínhamos 1/3 dos nossos investimentos feitos em empresas americanas, todas de base tecnológica. Nós investimos em empresas que resolvem um problema relevante para a economia de uma forma que acreditamos ser difícil de copiar. Depois às vezes são bem-sucedidas, outras vezes são mal-sucedidas, já veremos. E temos na nossa história, como aliás nos referiram, 3 unicórnios e 3 dragões, enfim, eu depois explicarei o que é que isso é, que agora não vale muito a pena. Este gráfico que aqui está tem 300 anos, não é? Tem 300 anos de vida do mundo, e temos aqui assim espelhados duas curvas, uma em encarnado que tem a ver com o PIB mundial, portanto, de alguma forma um proxy da riqueza no mundo ao longo destes anos, com a escala à esquerda, e reparem, é uma escala logarítmica. Portanto, entre o ponto à esquerda e o ponto à direita vão umas centenas de vezes de mais valor, ou seja, nos últimos 300 anos no mundo, em termos do PIB, criou-se umas centenas de vezes mais hoje em dia do que existia há 300 anos atrás. Portanto, quando falamos de criação de riqueza, de melhoria das condições do mundo, sem criar riqueza, não é por distribuição que as pessoas vivem melhor, é por criação de riqueza. E aí depois haveremos de ver como é que as empresas tecnológicas têm a ver com isso. Obviamente que esta criação de riqueza no mundo tem muitíssimo a ver com a evolução da tecnologia e da técnica ao longo daquelas diversas revoluções tecnológicas que julgo que todos conhecemos, não é? A primeira ali associada à invenção da máquina a vapor e toda a automação que isso permitiu da exponenciação da força humana e animal. Depois a segunda revolução associada à descoberta da eletricidade e de formas de energia concentrada como o petróleo e outras. Enfim, está na base de toda a revolução eletromecânica já no fim do século XIX e início do século XX. Depois a terceira, mais recente, que já muitos de nós assistimos, não é? Associada à descoberta do transistor, à eletrónica digital, ao software, aos computadores e telecomunicações, tudo isso permitiu. Enfim, e acredita muita gente que estamos no início de uma quarta que tem a ver com a inteligência artificial e a robótica. A curva a preto tem a ver com o aumento da esperança média de vida, aí linear, a escala à direita, e portanto neste período, aliás desde há 100 anos para cá, a esperança média de vida mais que duplicou no mundo. Reparem também que com as métricas que nós temos, nos últimos 100 anos, a pessoa média no mundo teve a sua riqueza multiplicada por algumas dezenas. E isso sem distribuir nada. Pois há uns países que é mais bem distribuído, outros menos bem distribuído, isso é outra questão. Em Portugal, isto veio um bocadinho mais tarde, aquilo que nós vemos aqui assim, na curva a vermelho, é o PIB per capita em Portugal, dos últimos, desde o início do século XX. Enfim, a nossa Primeira República não foi brilhante,
E, essencialmente, o crescimento do PIB per capita começou um bocadinho antes, mas tem a ver muito com a adesão ao OCDE. Portugal é um dos membros fundadores, não é? Em 1961. E depois, enfim, a continuação da aceleração, também ali com a adesão à CEE. Estes últimos anos mais recentes, ali um bocadinho mais turbulento. A taxa de analfabetismo a baixar. Repara, esta adesão ao OCDE deu o que deu porque aumentou imenso o investimento direto estrangeiro em Portugal. Muitas fábricas vieram ter a partir de uma mão de obra já com formação, a Vulcano, a Continental Mabor, muitas outras que, enfim, há quem saiba melhor do que eu. Reparem, todo este crescimento, apesar do PIB per capita em Portugal continuar claramente abaixo da média europeia. E a média europeia tem vindo a ser negativamente impactada pela entrada de todos os países do antigo bloco soviético, obviamente com PIBs mais baixos do que o nosso. Isto não é... quer dizer, isto podia ser diferente. Outros países que estavam com um PIB per capita até mais baixo do que o nosso, aqui há 20 e tal anos atrás, por políticas diferentes. Hoje em dia, como a Irlanda, que aqui está, enfim, Luxemburgo é um caso muito especial, é um microestado, mas a Irlanda não é, e hoje em dia tem um PIB que é, per capita, que é o maior da União Europeia. Opa! Eu acho que vou passar a usar isto. Reparem, agora vou indo aqui às empresas tecnológicas e ao papel que têm na nossa economia. É muito vulgar ouvir que a nossa economia está marcadíssima por salários muito baixos e empresas de muito baixo valor acrescentado, o que, by the way, é verdade. Mas esta área das tecnologias da informação representa hoje em dia cerca de 10% da nossa economia, empregando apenas 3% das pessoas ativas em Portugal, portanto, claramente com condições salariais bastante acima da média, também empresas muito qualificadas, mas mesmo esta área tem também realidades bastante assimétricas. E aqui assim à direita, salientando que Portugal tem, neste momento, 8 unicórnios, portanto, 8 empresas que são, têm ou já tiveram valorizações acima de $1.000 milhões, sendo a maior parte delas líderes mundiais na sua área específica de atividade. E isto quando, por exemplo, Espanha tem 18. Ou seja, nós temos um número desproporcionado para a nossa dimensão de empresas deste tipo. Porquê? E se nós fizéssemos esta análise aqui há uns 7 ou 8 anos atrás, esta assimetria ainda era maior. Porque se olharmos para a Europa, onde é que estão distribuídos os unicórnios na Europa, veremos que eles estão desproporcionadamente nos pequenos países e não nos grandes. Porquê? Porque os grandes países, ou seja, o venture capital, este investimento em capital de risco em empresas tecnológicas, nos grandes países, começou por ser feito de uma forma muito racional, mas que basicamente tinha a ver com, vamos ver que modelos de negócio é que foram bem-sucedidos nos Estados Unidos e eu vou financiar cópias. Como o mercado é grande, essas empresas vão ser muito bem-sucedidas e vão valer, caso sejam bem-sucedidas, mais do que $1.000 milhões. Foi o que aconteceu na nossa vizinha Espanha, a Cabify, a Glovo, só para dar 2 exemplos. Mas nos outros países, a França, a Inglaterra, a Alemanha, fizeram exatamente a mesma coisa. Os pequenos países não tinham essa hipótese. Nós não podíamos fazer a mesma coisa. Portanto, as empresas tecnológicas em Portugal, que foram apoiadas por Venture Capital, não houve uma que quisesse ser a maior empresa em Portugal numa área qualquer. O mercado é demasiado pequeno. Pode servir de teste, mas não para sustentar uma ambição de crescimento. Portanto, elas eram internacionais desde o início. Muitas vezes o primeiro cliente não era sequer uma empresa portuguesa. Depois podiam ser ou bem-sucedidas ou mal-sucedidas. Mas se fossem bem-sucedidas, podiam ser extraordinariamente bem-sucedidas. Por isso é que nós temos aquele número de unicórnios, mas nós, os nórdicos, a Irlanda, a Estónia, Israel, muito antes de nós, portanto, os pequenos países tiveram aqui, assim, todos eles
um papel desproporcionado nisso por esta razão. Entretanto, os grandes países perceberam que, obviamente, têm tão boa engenharia como os pequenos e, portanto, hoje em dia isso está diferente e os VCs hoje em dia, os Venture Capital nesses países hoje em dia apoiam as empresas tal e qual como nos pequenos. Estas empresas de base tecnológica. Farfetch é um caso aqui especial que depois nem vou tratar, que é a única business to consumer que aqui está. Todas as outras são business to business. E quase todas, sem exceção, são líderes mundiais nas suas áreas. Portanto, a OutSystems em uma plataforma para geração de aplicações para a área corporate, a Fidzai para a detecção de fraude e risco para grandes instituições financeiras, a Talkdesk na área de tecnologia para call centers, a Remote para apoiar empresas que querem ter pessoas remotas em países onde não têm uma subsidiária e ele permite que essas empresas contratem essas pessoas, a Sword Health, uma empresa do Porto e que permite ter tratamentos médicos de fisioterapia à distância, portanto, o seu mercado é os Estados Unidos, 99% do mercado da Sword é Estados Unidos, e os seus clientes são grandes empresas que tipicamente lá são os responsáveis pelos custos de saúde dos seus colaboradores e que, obviamente, se alguém tiver com uma maleita qualquer e tiver que estar em casa e, portanto, sem poder trabalhar, eles têm todo o interesse em que a recuperação seja mais rápida, então contratam a Sword Health precisamente porque permite ter uns tratamentos de fisioterapia à distância e a recuperação ser muito mais rápida. By the way, as empresas só pagam em função da recuperação mais rápida dos seus colaboradores. Portanto, a Sword, se não fosse eficaz, não era bem sucedida. Ou seja, porque os seus contratos com os clientes têm isso inerentemente. Anchor Digital, os clientes são grandes instituições financeiras para poderem ter criptoativos no seu balanço, e até Kever talvez é a mais recente e é aquela que está, digamos, mais naquilo que é a tendência atual do dual use para a área, digamos, comercial, mas também de defesa, e é uma empresa de drones. Reparem, nestas empresas nós temos provavelmente mais de 1000 milionários. Não são os fundadores, claro que os fundadores também. É porque os colaboradores destas empresas são retribuídos, recebem um salário, recebem um bónus anual, mas recebem uma parte que é em stock options das empresas. E, portanto, quando estas empresas são muito bem sucedidas, essa componente pode vir a ter um valor enorme. Isso é um valor no papel, não, sabe Deus, e é verdade. Primeiro, não é verdade, porque várias destas empresas já tiveram mecanismos de tornar líquido parte desse valor, portanto, vários destes colaboradores destas empresas já têm uma parte do valor em dinheiro normal. Mas, quando estas empresas forem vendidas ou forem colocadas em bolsa, e até agora nenhuma foi, mas nos próximos 3 a 4 anos várias delas quase de certeza lhes acontecerá, ou são vendidas a uma outra empresa maior, seguramente não portuguesa, ou serão colocadas em bolsa, numa bolsa qualquer, também seguramente não portuguesa. Nessa altura vai-se dar um fenómeno que é conhecido em muitos países onde isto acontece, que é muitos dos colaboradores que trabalham nessas empresas sairão, mas sairão com a experiência de ter assistido e participado no crescimento de uma empresa internacional e, portanto, vão criar as suas próprias empresas ou vão se juntar a outras e com os meios financeiros para funcionar como business angels, na prática investindo, como muitos já estão a fazer, investindo em empresas novas, como business angels, 50 mil euros aqui, 100 mil euros acolá, e vários deles estão a fazer, ou seja, vai-se dar um bocadinho, um momento câmbrico, ou seja, uma explosão câmbrica, no sentido de grande crescimento do empreendedorismo de base tecnológica quando isso acontecer. Isso muito provavelmente acontecerá nos próximos 3 a 4 anos.
Isto apesar de um investimento em venture capital em percentagem do PIB que é dos mais baixos da OCDE. Reparem, isto é Portugal, 0,024% do PIB investido em venture capital. Reparem, todas estas empresas são investidas, quem investe, e é no capital das empresas, são entidades como a minha. Não é? Mas a média da OCDE é estes 0,14. Já não estou a falar aqui dos Estados Unidos ou Israel, que têm percentagens ainda muito mais altas. Reparem, quando nós vemos aquele número dos unicórnios, isso é ainda mais surpreendente. Só comparando aqui com a nossa vizinha Espanha. A Espanha que está aqui, na realidade tem uma percentagem que deve ser, grosso modo, o dobro da nossa. Mas é que o PIB de Espanha é aí pelo menos 5 vezes o nosso. Portanto, do ponto de vista de investimento, isso é aí 10 vezes o investimento em venture capital que nós fazemos. E mesmo assim, o número de unicórnios em Espanha é cerca do dobro do nosso. E, by the way, o valor de algumas das nossas empresas, precisamente porque o mercado é global, é um valor muito superior àquelas que apenas copiaram modelos de negócio, que sendo Espanha um país grande, é um país relativamente pequeno, não é? À escala de outros. Reparem, qual é o impacto, mesmo sem falar apenas de Portugal, e depois já vamos aqui a Portugal. Reparem, ao nível da Europa, estas empresas que são investidas por venture capital empregam cerca de 7 milhões de pessoas, portanto, apenas 3% da população ativa, mas do ponto de vista de geração de emprego, enquanto que a criação de emprego na Europa se dá para aí a 1% ao ano, estas empresas fazem crescer o emprego, portanto, pessoas que elas próprias empregam, a cerca de 6 a 7% por ano. Portanto, nós acabamos por perceber que a geração de emprego, e sobretudo de emprego altamente qualificado, porque estas empresas empregam tipicamente pessoas altamente qualificadas, muito mais bem pagas do que a média dos seus respectivos mercados, é precisamente o estilo ou o tipo de emprego que nós gostaríamos de ter mais, que aliás, estamos nós aqui a falar dos nossos jovens que acabam por ir para fora, se bem que depois muitos regressem, mas a alternativa para poderem ir para fora é precisamente serem empregos por empresas deste tipo, quer cá, quer em muitos outros países. Não pensamos que este problema é exclusivamente nosso. Já agora, em Portugal, um estudo do mesmo tipo acabou por verificar, aliás feito pela nova SPE, a pedido, julgo, da Investors Portugal, produziu precisamente que 100 milhões de euros de investimento em venture capital acaba por ter como consequência em 10 anos um impacto no PIB de 1%, e 1,3% nas exportações líquidas, um impacto comparável nos salários, só nas patentes é que é desproporcionado. E, portanto, são, digamos, mesmo representando valores muitíssimo baixos, o impacto na economia tem desproporcionadamente um efeito grande. O nosso desafio em Portugal é termos muito mais empresas deste tipo, ou seja, uma palavra aqui apenas aos empreendedores que estão por trás delas, que é de longe quem merece o maior mérito. Reparem, estas empresas, nós falamos, foi muito bem sucedida, e nós pensamos, isto teve uma ideia boa, a vida correu-lhe bem, e portanto foi sempre a crescer. E a realidade é totalmente diferente, ou seja, por trás de cada uma daquelas empresas muito bem sucedidas, estão percursos que não são lineares, que tiveram que ultrapassar muitíssimos obstáculos, tiveram momentos bons e momentos muito difíceis, e a resiliência dos empreendedores, o engenho, a capacidade de encontrar soluções para os problemas com que se foram defrontando, é verdadeiramente formidável. E, portanto, se nós pudéssemos erigir uma estátua ao empreendedor, não era dinheiro nada mal emprego, porque o verdadeiro mérito está com eles. Como é? Mas é assim, mas porquê é que não há mais investimento? Em muitos países, os principais investidores neste tipo de empresas são os fundos de pensões, as seguradoras de vida, que são aqueles que investem em muito, muito longo prazo.
Aliás, em França, enfim, talvez o Pedro Oliveira também não saiba, em França o Sarkozy, quando era Ministro das Finanças, antes de ser Presidente, percebendo que a França se estava a atrasar face ao Reino Unido nesta área, e que esta área era muito importante para a França, porque obviamente gerava os empregos qualificados e a riqueza que eles gostariam de ter mais, promoveu uma reunião com todos os presidentes das seguradoras de vida e dos fundos de pensões franceses e disse, meus amigos, é muito importante para a França que invistam 2% dos vossos ativos em venture capital. E aconteceu, porque isto é em França, não é? E em França as coisas acontecem assim. Nós cá praticamente temos o oposto, ou seja, por um conjunto de vícios do passado, em que provavelmente estes fundos foram utilizados para investir em coisas que não deviam, na prática arranjaram quase a regra que só têm que investir em coisas líquidas e coisas desse estilo. Ou seja, aqueles que seriam os investidores naturais neste tipo de ativos estão quase impedidos de o fazer. E, portanto, complica-nos muito a nossa vida. Isso é porque têm péssimos retornos. Têm péssimos retornos. Bom, e aquilo que eu não tenho forma de saber os retornos da indústria, mesmo em Portugal, mas tenho os nossos. E aquilo que eu mostro aqui assim é dos nossos fundos todos, isto foi o dinheiro que nós já devolvemos aos nossos investidores, aqueles 430 milhões. As empresas que estiveram por trás daqueles exits, foi os que já vendemos, juntamente com todos os investimentos nas empresas que foram mal sucedidas, é bom este número, e eu posso dizer depois a seguir qual é a percentagem, que é altíssima. Porque neste tipo de fundos, cerca de 50% dos investimentos vão falhar. Depois é bom que os outros compensem, não é? Mas 50% vão falhar. Portanto, todos os investimentos feitos nas empresas que geraram aqueles retornos, juntamente com todos os que falharam, são estes 178 milhões, mas nós ainda não vendemos as participações nas melhores participadas. E, portanto, se juntarmos esse e as outras que ainda lá estão, e se os vendêssemos ao valor que temos nos livros, e nós somos tipicamente conservadores a avaliar as empresas antes de as vendermos, dá esta cerca de pouco mais de 3 vezes. E, portanto, retornos que são perfeitamente razoáveis para uma segurança social ou para um fundo de pensões ou o que seja. O nosso desafio coletivamente é criar as condições para que haja muito mais empresas deste tipo. Eu acho que seria muito bom, e eu olhando para a idade dos presentes, não é, para que os nossos filhos tivessem desafios interessantes cá em Portugal e não tivessem que sair. Não quer dizer que não possam sair, mas por opção, não é? Ou seja, por opção, tendo boas oportunidades em Portugal para criar riqueza e para gerar este tipo de empregos. Muito obrigado a todos.